motivo de eu estar aqui hoje falando com você é sobre o seu medo de dirigir. Para tudo no mundo existe uma causa primária, uma causa escondida, algo que o nosso inconsciente, está fazendo com que a gente traga para cá, para nossa realidade, para nossa vida, mas devido a algo que está lá no nosso inconsciente, vem fazendo com que a gente se trave em uma área, seja o medo de dirigir, seja o medo de falar em público. E dentro da hipnose, essa ferramenta que é a hipnoterapia, a gente tem a possibilidade efetiva de vencer esses medos, tanto o medo de dirigir, mas também o medo de falar em público, ou seja, um problema de compulsão alimentar, enfim. Falando especificamente sobre dirigir, tudo que a gente traz, desde quando a gente está lá no útero da nossa mãe, até a nossa fase adulta, vão acontecendo situações, experiências, e esses fatos, tanto positivos quanto negativos, vão criando crenças, bloqueios, traumas lá no nosso inconsciente. E hoje a gente às vezes se depara com uma dificuldade e nem imagina que a causa está lá guardada no nosso inconsciente, e quando a gente traz para a luz, isso é automaticamente superado e eliminado, e a gente consegue ser mais livre e ser melhor, ser mais feliz e realizar muitas coisas. Então, dentro do tema medo de dirigir, a Cristina Cairo, ela fala que tanto o homem quanto a mulher que tem o medo de dirigir ou resistência em aprender a dirigir, ou já sabe dirigir, já tem a carteira de habilitação, mas evita pegar o carro, existe algo do inconsciente dela sendo a causa, um problema com o pai, a figura masculina. E assim, não dá para falar se foi ontem ou se foi lá no útero da mãe ainda, não dá para falar, mas o que importa é possível ser tratado. Através da hipnoterapia, a gente faz todo um trabalho de imersão no subconsciente e faz com que a gente consiga trocar esse caminho que foi construído, substituir essa crença, esse bloqueio por algo que te traz à luz, que faça com que você seja uma pessoa independente. Imagina você hoje, você que tem medo de dirigir, como seria bom você pegar o seu carro, levar seus filhos à escola, resolver suas coisas sem ter que estar pedindo, sem ter que estar dependendo de uma outra pessoa para realizar o que você tem que realizar. Então, é a liberdade. A liberdade é o motivo de eu estar falando com você aqui nesse momento, tá? Então, nesse áudio, nessa indução hipnótica, nessa hipnoterapia que eu vou realizar com você, eu vou te conduzir de uma forma tranquila, amorosa, com você consciente. Pode ficar tranquilo que a hipnose não vai fazer com que você durma e esqueça de tudo. Não, eu até prefiro que você esteja consciente, porque é consciente que você vai conseguir estar me dando aí os feedbacks para que a gente continue a hipnoterapia. É um procedimento rápido, porém é necessário que você esteja em um local tranquilo. Quando você for fazer essa sessão de hipnoterapia para vencer o medo de dirigir, eu quero que você esteja em um local onde você não vá ser incomodada, que nenhum telefone seja tocado, desliga seu celular, campainha, enfim, tá? Você não pode ser incomodada, você não pode quebrar esse processo que você vai estar realizando junto comigo, tá bom? Se por algum motivo isso acontecer ainda, de você estar fazendo a hipnoterapia comigo e ser interrompida, você vai parar o processo,
vai voltar a fazer suas coisas e depois, num outro momento, você vai escolher um horário de novo e vai começar desde o início. Eu vou contar para você aqui uma experiência muito bacana, não foi com o medo de dirigir, mas eu sempre trago esse exemplo porque foi fantástico, tá um resultado com a hipnoterapia. Eu ajudei um jogador de basquete, que ele ama jogar basquete, ele é um ótimo jogador de basquete, só que ele estava passando por um problema muito sério, ele não estava conseguindo colocar as bolas na cesta, ele não estava conseguindo dar o melhor dele dentro da quadra e colocar, né, as bolas na cesta, que é o que importa dentro do jogo de basquete. Então, na sessão da hipnoterapia com ele, eu consegui descobrir que ele estava com um trauma em relação às mãos dele. E um trauma lá da infância que, por algum motivo, ele veio à tona, né? Essa pessoa já jogava, mas de repente o trauma veio à tona. E era um trauma de infância que causou nele um bloqueio, né? Ele estava com uma baixa autoestima em relação às mãos dele. Toda vez que ele olhava para as mãos dele, ele estava vendo as mãos dele, mãos imperfeitas. Então, de alguma forma, esse bloqueio, esse trauma da infância fazia com que ele olhasse para as mãos dele e não reconhecesse. É como se teve uma quebra, sabe? Uma falta de reconhecimento das mãos em relação ao seu próprio ser. Então veja como o nosso inconsciente, o nosso subconsciente, né, o nosso cérebro, ele vai fazendo com que a gente crie mecanismos de proteção, né? Então, como ele criou esse trauma, ele olhava para as mãos, não reconhecia, e isso fazia com que ele tinha um ganho automático de dizer que aquilo não era dele, mas dentro de quadra causava um sofrimento muito grande, porque ele não estava conseguindo ser a estrela que ele veio para ser, né? Realizando lá, colocando as bolas dentro da cesta. Então, o que acontece? Nas sessões de hipnoterapia, a gente conseguiu fazer com que ele, né, quebrasse essa barreira, e foi um processo muito lindo, e ele hoje é uma grande estrela aí do basquete e está fazendo muitos gols. Eu falo assim, vai fazer o seu gol, vai fazer o gol. Então ele consegue hoje colocar as bolas dentro da cesta. Então é maravilhoso, tá? Se conhecer e saber que precisa de ajuda. Os fortes não se envergonham de pedir ajuda, eles têm coragem de pedir ajuda. Então você que, por exemplo, tem medo de falar em público, está com medo de dirigir ou não tem aquele medo totalmente aparente, mas evita a situação, isso já é um sinal, tá? E outras coisas também, né? De repente você quer se destacar dentro da sua empresa, mas você não está conseguindo, não consegue falar com as pessoas olhando nos olhos das pessoas. Então a hipnoterapia, ela vem ajudar você a vencer muitos bloqueios internos e que você nem sabe que existam, tá bom? Fica um grande abraço e eu te espero então na nossa sessão de hipnoterapia para o desejo que você, né, vier solucionar, o problema que você vier solucionar. É só falar comigo, eu deixo aqui o link aqui abaixo, o meu telefone também, e estamos aqui para ajudar um ao outro. Namastê!